Olá, muito boa tarde. O programa Eclésia, hoje a partir do Jardim Maria Amélia Carvalheira, aqui junto à paróquia de Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Lisboa, onde recentemente foi inaugurado um memorial dedicado a esta escultora de arte religiosa. Diversas personalidades presentes para esta escultura, agora também apresentada à comunidade. Fica junto à Igreja de Nossa Senhora de Fátima, paróquia que Amélia Carvalheira frequentava e que guarda hoje parte da sua produção artística. Este memorial recorda a escultora e a sua produção artística de acordo com a interpretação do escultor Carlos Bajoca. Inspira-me um bocadinho o Dr. José Cruz, que é quem toma conta de todo o acervo dela. Proporcionou-me conhecer mais a Amélia Carvalheira e eu senti necessidade de pôr ali toda a simbologia que no fundo a inspirava para fazer o que fazia, não é? E então ali temos deste lado um elemento que dá a sensação de uma pessoa ajoelhada, que será Amélia Carvalheira ajoelhada perante a cruz. Em cima temos aquelas rodas, que será a consagração da hóstia, que ela muita vez a tomou. Embaixo um papiro onde está a representar todos os locais mais importantes onde ela tem a sua obra. O papiro está por desenrolar porque ela ainda tem obra em muito mais sítios, não é? Para além disso, ela foi comendadora pela Ordem de Mérito dado pelo Estado português. Do outro lado, a simbologia de uma asa de um anjo, que foi o anjo da guarda que a acompanhou em tudo que ela fez na vida. Este escultor assume alguns elementos em comum com Amélia Carvalheira. Ela partilha comigo muita coisa. Moramos na mesma zona, ela morava aqui em frente na Barbosa de Bocage, eu moro nesta rua, na Marquês de Mar. Ela fazia escultura, eu faço escultura. A diferença é que ela era uma grande escultora de arte sacra, sem dúvida nenhuma, uma das maiores de Portugal nesse aspecto. Um memorial que parte da iniciativa de José Cruz, responsável pelo acervo artístico de Amélia Carvalheira, e também da Junta de Freguesia das Avenidas Novas, em Lisboa. Porque realmente é uma pessoa que nós conhecemos muito bem e repare que a cultura é uma coisa importantíssima e nada melhor do que presentear e homenagear esta Amélia Carvalheira exatamente no local em que também já tem o seu nome, que é o Jardim. Portanto, e como ela tem um património extraordinário mesmo, eu entendi que devia ser o primeiro a dizer que sim, e cá estamos hoje precisamente para inaugurar. Para mim é um privilégio como Presidente de Junta e em termos de cultura não tenho dúvida nenhuma que mais coisas irão surgir. Na inauguração deste memorial, a antiga Presidente da Academia Portuguesa de Belas Artes recordou este estilo muito próprio de Amélia Carvalheira e a sua proximidade à representação do transcendente. Conhecia muito bem, porque ela vivia paredes meias quase comigo, num prédio ao lado, mesmo em frente à igreja, e portanto via praticamente todos os dias. Muito simpática, muito suave, muito atenta e grande escultora, portanto foi talvez a mais importante escultora devocional. E a pouco e pouco tem vindo a ser feito um trabalho científico sobre ela, orientado com o Dr. José Cruz, e que eu tenho acompanhado, e de facto a promoção dela tem decorrido com toda a justiça. O Patriarca de Lisboa, que presidiu a este momento, destacou a forma como a artista representou o sagrado e o aproximou das pessoas. Este momento assinala, por um lado, o quanto nós desejamos que esta obra seja como foi toda a obra da nossa irmã Amélia, ou seja, uma inspiração e aquela capacidade de colocar Deus ao nosso lado no contexto da nossa vida cotidiana. Tem como sua grande meta e seu grande horizonte e contexto uma interpelação e um apelo, que é aquele milagre, aquela capacidade de fazermos acompanhar a nossa união, a nossa ligação, a nossa comunhão com Deus, com a ligação, com a aproximação aos irmãos.
Um sinal, agora em espaço público, que nos remete para uma figura central da arte religiosa do século XX. Na tarde desse dia foi também tornado público um livro, uma fotobiografia da autora e da sua obra escultórica, apresentado precisamente na Igreja de Nossa Senhora de Fátima. Falar do céu com as mãos é o título desta fotobiografia que nos transporta para as formas e os rostos moldados e esculpidos por Amélia Carvalheira. Páginas onde o texto é assumido por autores que analisam a sensibilidade artística desta mulher que falava de Deus com as mãos. Creio que são 34 ou 35 pessoas que escreveram, cada uma diferentemente, sobre a experiência que tinham tido com ela, ou as imagens que conheciam e assim, e cada um foi escolhendo as imagens que queria colocar no seu texto. E deu realmente um trabalho muito interessante, porque aparece aqui a maioria das esculturas que ela fez, a amostra da maioria que ela fez, porque ela realmente tem uma vasta produção de imagens. Alguns destes autores estiveram presentes na sessão pública de lançamento desta obra e destacaram a sua leitura pessoal da artista. A artista, com uma arte especialíssima, se calhar um dom interior, porque os artistas trabalham mais por dentro, primeiro, e com as mãos ela consegue transmitir-nos aquilo que o próprio livro diz, o divino. A gente, ao contemplar uma imagem dela, da ceia de Nossa Senhora, do anjo na loca do cabeço, de um santo, quantas casas têm a última ceia na sala de jantar, mesmo no seminário. A sensação que se tem é que a imagem feita por ela nos fala de Deus, nos grita qualquer coisa de sobrenatural, de divino, não é uma pura arte. Maria Teresa Maia Gonzalez fez o exercício de escrever poesia a partir do olhar sobre as peças de Amélia Carvalheira. Sobretudo as imagens de Maria, e de facto o que saíram foram poemas, porque a sensibilidade desta mulher, desta Amélia Carvalheira, penso que toca toda a gente, crentes e não crentes. É de uma espiritualidade extraordinária a sua obra e foi um prazer enorme para mim poder colaborar neste livro. Fátima é um lugar central na obra desta artista. Por isso, o diretor do museu e do Departamento de Estudos do Santuário de Fátima lembra a sua dimensão neste espaço mariano. Bem, Maria Amélia Carvalheira é um rosto maior não apenas daquilo que se fez de artístico em Fátima, mas também do ponto de vista artístico do nosso país, portanto, da própria história da arte sacra, da arte religiosa do nosso país. Por toda a encomenda que recebeu e obviamente que é fundamentalmente de arte sacra, mas também porque ela tem um estilo muito específico que soube cultivar a partir de uma erudição muito clara que recebe do seu mestre Barata Feio, mas que depois soube tornar mais doce, digamos assim, e por isso ir ao encontro daquilo que são as expectativas dos fiéis quando olham para os próprios rostos que Maria Amélia deu à veneração da comunidade. Mas, sobretudo, Maria Amélia Carvalheira em Fátima fica indelevelmente ligada a partir da figuração da Virgem do monumento da aparição de agosto, do dia 19 de agosto de 1917, mas aí ainda mais porquanto foi ela que timbrou a Vera Efígie do Anjo de Fátima. O patriarca emérito de Lisboa também apresentou esta obra, onde põe em relevo a forma como a artista se fixa na simplicidade do divino.
Ela, além da habilidade que tinha, não é? Da competência que tinha, digamos, técnica e artística, tinha o seu caminho interior, não é? E o caminho interior foi muito cristão no sentido da simplicidade que o cristianismo transmite, quer em relação a Deus, somos filhos de Deus, quer em relação a tudo, é a criação, quer em relação aos outros, não é? E ela conseguiu captar isso muito bem. Como a viveu, fez uma arte tecnicamente muito capaz, mas sobretudo muito simples, nesta simplicidade que eu estou a referir. E por isso, num panorama em que a arte religiosa às vezes é muito confusa, muito cheia de coisas secundárias, muita ornamentação, que às vezes até esconde o essencial, o que caracteriza a arte da Maria Amélia Carvalheira é precisamente essa simplicidade que só se adquire por dentro e que depois, tendo competência técnica, se manifesta por fora. Uma fotobiografia coordenada por José Cruz e publicada pela Paulinas Editora. E connosco está José Cruz, é responsável pelo acervo artístico também desta escultora Maria Amélia Carvalheira. Muito obrigado, boa tarde por estar no programa Eclésia. Que mulher é esta, que foi aqui uma paroquiana desta paróquia Nossa Senhora de Fátima? Que mulher é esta, que escultora, esta capacidade de esculpir o sagrado que está tão disseminado pelo nosso país? Pois a Carvalheira percorreu todo o século XX, ela nasce em 1904, em Vila Nova de Cerveira, no Minho, vem para Lisboa e morre no último minuto do dia 31 de dezembro de 1998, portanto percorre praticamente todo o século XX. Ela dedicou os primeiros anos da obra dela a fazer presépios e fez várias exposições. Numa exposição que ela fez no CNI, no Palácio Foz, lá embaixo, nas restauradoras, o cardeal Cerejeira, ao ver a obra dela, interpelou-a e perguntou a Maria Amélia porque é que não faz outros tipos de trabalhos sem ser presépios. E foi o repto que lançaram. Depois estava-se a construir a Igreja de São João de Deus em Lisboa. O cardeal Cerejeira incumbiu o Cónigo Abranches, que era então o decorador da igreja, de contactar a Carvalheira. E então a Carvalheira fez 8 estátuas em terracota pintadas, e a partir daí uma das estátuas, que era o Sagrado Coração de Jesus e a Nossa Senhora das Dores, a Carvalheira costumava dizer que tinha sido a porta de entrada dela para Fátima. A partir dessa imagem de Nossa Senhora das Dores está-se a construir a Basílica, estão a construir-se os Valinhos, o Seminário do Verbo Divino, e, portanto, é contactada para fazer todo aquele acervo grande que ela tem. Artístico. Para alguém que não esteja a visualizar ou a ter presente propriamente quem foi esta escultora, basta falar nos Valinhos ou na Loca do Cabeço? É tudo dela, todos os Valinhos e a Loca do Cabeço é dela. Inclusive o anjo da Loca do Cabeço, no local onde o anjo apareceu na primavera e outono de 1916, naquele local, aquele anjo e os pastorinhos, aquele conjunto escultórico é dela. Portanto, num dos locais das aparições. Outro local das aparições é nos Valinhos, onde Nossa Senhora apareceu a 19 de agosto de 1917, porque os pastorinhos estavam proibidos de ir à Cova da Iria, e, portanto, tem uma estátua de Nossa Senhora de Fátima, da autoria da escultora Maria Amélia Carvalheira, no local que faz memória da aparição. E depois há também a escultura dela no próprio recinto santuário, no espaço santuário. O recinto santuário, das estátuas que estão no Colunata, tem 3 de cada lado. E dentro da Basílica tem um São Domingos de Gusmão, com 2,5 metros de altura, e imensas casas religiosas têm obras da Carvalheira. Aqui na própria cidade de Lisboa há também algumas imagens dispersas, nomeadamente, penso eu, nas igrejas de São João de Deus e São João de Brito. Não é? São João de Deus, como disse, portanto, praticamente todas as imagens são delas. Em São João de Brito, as 2 imagens de grandes dimensões, que têm 2,5 metros de altura, são dela, que é a Nossa Senhora de Fátima, referida várias vezes pelo Dr. Marco Daniel como obra-prima da Carvalheira, nessa imagem da Nossa Senhora de Fátima, e o Sagrado Coração de Jesus. E há uma curiosidade, é que aquelas imagens são em terracota e, portanto, foram feitas em barro, depois foram cozidas, e o forno onde elas foram cozidas teve que ser deitado abaixo uma das paredes
para as imagens conseguirem entrar. Portanto, é uma curiosidade. São de grandes dimensões. O que é que define artisticamente esta mulher? O seu traço, a forma de esculpir o rosto destas imagens, como a definir também como um artista? É o rosto, sobretudo, das imagens, porque os rostos por si só falam, não é? Portanto, são introspectivos, convidam-nos à oração, e depois são os traços. Tem uns traços muito peculiares, que qualquer pessoa identifica a obra da Carvalheira através daqueles traços. E depois são as cores das peças que ela fazia pintadas, como é o caso de São João de Deus e São João de Brito, são aquelas cores são muito próprias da Carvalheira. Há muitos presépios desta mulher, não é? Ela começou por aí e essa recriação, sendo o nascimento de Jesus, é uma paixão logo primeira dela. Sim, tem imensos presépios, inclusive o presépio de Nossa Senhora, aqui na igreja de Nossa Senhora de Fátima, foi encomendada pelo então prior que estava aqui, em 1953, o Cónigo Abranches, encomendou-lhe o presépio, que são tudo peças únicas. E é uma curiosidade, há cá a semelhança do que Machado de Castro fazia quando encomendava um presépio, ela fez uma das figuras dos pastores com a cara do Cónigo Abranches. Ele não gostou desse pormenor e mandou retirar a cara dele e depois ofereceu-lhe a maquete depois de cozida, mas todas estas peças são da Carvalheira e é tudo peças únicas. Tem tido este trabalho, esta missão também de zelar por este acervo, por dá-lo a conhecer. Como é que tem sido este trabalho? Como é que tem procurado também dar maior expressão a um valor que esta mulher já tem, mas torná-lo ainda mais conhecido e para que ele chegue junto de mais pessoas? Eu fui muitos anos, fui avesso a aderir às redes sociais. Depois resolvi aderir às redes sociais para divulgar diariamente obras da Carvalheira. E as pessoas muitas vezes dizem, mãe, já me cruzei tanta vez com esta obra, não sabia que era da Carvalheira, nem sequer conhecia a escultora Carvalheira. Depois pensei, há 25 anos, no dia do falecimento dela, pensei, tenho que divulgar a obra desta mulher. E então, este projeto desta fotobiografia nasce nessa altura. Portanto, era fazer o inventário de toda a obra dela, depois pedir a várias personalidades para escreverem textos sobre várias facetas da obra da Carvalheira e chegou agora a este culminar, que é fazer o casamento entre os textos e as fotografias da obra dela. Portanto, o livro que vai ser lançado agora não é um acervo exaustivo, que era impossível, não é? Portanto, é uma coleção das principais obras dela. Pode-se dizer que provavelmente então estão no livro só representado um terço da obra dela. Acaba por ser uma, digamos, pedagogia para os tempos atuais, seja para artistas, para os escultores de hoje em dia, para aqueles que também trabalham a dimensão do sagrado e da arte religiosa, conhecer esta mulher que consegue casar a sua mestria artística com a sua própria prática cristã, porque é uma paróquia desta comunidade cristã, uma paroquiana. Sim, sem dúvida nenhuma. E, portanto, o traço que a Carvalheira utilizou na obra dela, pode-se dizer que é um traço atual, porque uma das coisas que levou a Carvalheira a enverdar pela arte sacra é que ela não gostava daquelas imagens do século XVIII, do século XIX, muito piedosas, e, portanto, havia uma revolta interior dela e começa a trabalhar nesse âmbito. E, portanto, cria esta particularidade de ter um traço muito atual, com formas muito simples, que se pode dizer que são imagens do século XXI, e, portanto, são imagens que mantêm essa atualidade. E pode ser uma fonte inspiradora para outros artistas, para outros arquitetos que queiram trabalhar, portanto, na obra dela. Tenho verificado ao longo destes anos, desde a morte dela, quando recebi os direitos de reprodução que ela me deixou, várias pessoas interessadas em fazer reproduções da obra dela para igrejas, para locais de culto. E a Carvalheira, ao me doar esses direitos, era uma perspectiva que ela tinha consciência que a obra dela era uma obra evangelizadora e, portanto, não morria com ela. E, portanto, tem-se dado essa autorização
claro, em condições muito especiais, portanto não pode haver ampliações, não pode haver, portanto os traços têm que ser os traços dela, as pinturas nunca autorizarei a fazerem pinturas, porque a pintura dela tinha cores muito especiais. Como é que nutriu este conhecimento, este relacionamento com a... Eu sou paroquiano de Nossa Senhora de Fátima, tal como ela era, e conhecemos-nos em 1987, quando o então prior da Igreja de Fátima constituiu uma comissão para as comemorações dos 50 anos da Igreja, que foi inaugurada em 38 e em 88 fazia os 50 anos. E constituiu várias comissões e eu fiquei na mesma comissão da Carvalheira. E a partir daí foi uma ligação praticamente diária. Olhar as peças de Maria Amélia Carvalheira ou de um outro artista, digamos, do religioso, do sagrado, não é apenas para nós, para aquela satisfação dos sentidos e percebermos uma peça bela, mas tantas vezes, e é essa se calhar a verdadeira intenção, é ser uma janela para o transcendente, é transportar-nos a outra realidade, facilitar-nos o acesso a Deus, não é? Sim, sem dúvida nenhuma. Nós olhamos para as peças da Carvalheira e elas apelam-nos à oração, ao culto, ao conhecimento. Por isso é que verificamos, quando vamos a Fátima, aos Valinhos, os milhares de pessoas que passam por ali, ao longo destes 70 anos, provavelmente podemos falar em milhões de pessoas que têm passado ali, e as fotografias que as pessoas tiram e que levam para casa, é precisamente esse apelo que as imagens dela fazem ao culto, ao divino. É uma figura ainda muito presente aqui nesta comunidade cristã, ela que aqui vinha tantas vezes e participava nos momentos litúrgicos da comunidade. Sem dúvida nenhuma, ela deixou aqui um espólio vasto, não só peças de arte sacra, mas também os gessos, que eram os estudos que serviam depois para passar as peças a pedra. E, portanto, deixou aqui um vastíssimo espólio. Portanto, as pessoas que entram aqui no centro paroquial, quando sobem a escadaria, deparam com imensas estátuas da Carvalheira. José Cruz, muito obrigado por nos ter transportado a este conhecimento mais aprofundado desta grande artista do século XX, da arte religiosa. E o gosto também é nosso e o papel que a Eclésia também faz de divulgar estas personalidades da Igreja, entre elas a Carvalheira. Certo. Já não é o primeiro programa que o fazem. não será também o último, certamente. Claro. Muito obrigado. Foi o programa Eclésia, desta vez a partir aqui deste jardim Maria Amélia Carvalheira, junto à paróquia de Nossa Senhora de Fátima, em Lisboa. Tenha então uma muito boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.